Boa noite, amada igreja. Vamos estar, louvando ao nosso Deus com a nossa primeira música, que diz como título Digno de Glória. Quero agradecer, a presença de cada um aqui nessa noite, dos nossos visitantes também, que logo mais o pastor vai estar também falando, Então, sintam-se à vontade na casa do nosso Deus. E você também que está aí em casa também, tá? Acompanhando os nossos cultos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a vida de todos nós aqui. Ficamos em pé então, irmãos, para cantarmos essa música ao nosso Deus. De glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pode sentar, igreja. Boa noite, amada igreja. Eu sei que com a máscara é difícil, mas dá para ser um pouquinho mais forte, né? Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom ver a casa cheia, receber a presença de cada um de vocês, membros, atuantes da nossa igreja, participantes e de forma muito especial aqueles que nos visitam, né? Pessoas conhecendo a casa, militares de fora, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. É uma alegria recebê-los, sintam-se em casa, né? Façam parte dessa grande família que é a família de Deus, é uma alegria estar com vocês. Amados, eu tenho vários motivos de oração, eu tenho motivos de gratidão, mas eu quero iniciar lendo um texto que nós encontramos em Efésios capítulo 1, um texto que
tem a ver também com a nossa temática do dia de hoje, aquela temática que nós nos propusemos sobre ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois de uma série de mensagens sobre feridos em nome de Deus, nós estamos iniciando porque muitos questionamentos surgiram. Pastor, esse vírus é um sinal do final dos tempos? O anticristo está chegando? O Bitcoin é a moeda, né, mundial? Né? A China, aí é o dragão vermelho do Apocalipse? Calma aí, né? A gente precisa interpretar os sinais, aquilo que está ao nosso redor, ficar muito atento, com certeza. Mas antes de ler os sinais, antes de interpretar o que está acontecendo, a gente precisa se perguntar se estamos preparados para a volta de Jesus. Antes de julgar o mundo, Jesus vai sondar e julgar a igreja. E como nós estamos nesse processo? Então a gente precisa colocar o nosso coração na presença de Jesus e dizer: Senhor, sonda e também molda a minha vida e o meu coração segundo o teu querer e a tua vontade. E Efésios, capítulo 1, versículos 3 em diante, até o 14, para sermos mais exatos, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Alguns destaques aqui do texto. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mais um destaque aqui, que tudo foi feito por meio dele, para ele, nele encontra um propósito, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente em Jesus. Olha que privilégio. E aí ele termina aqui, né, dizendo: nós os que primeiro esperamos, essa expressão de amor em Jesus, em Cristo, nós os que primeiro esperamos. Essa profundidade com que Paulo trata o texto aqui, vai nos trazer luz de um entendimento muito profundo do texto base dessa noite. Então guarda isso aqui no teu coração, para que realmente, hoje, quando você ouvir e crer na palavra da verdade, o evangelho que pode salvar, você também se encontre salvo, transformado, né, recebendo o amor de Jesus e podendo também compartilhar esse amor dele através da sua vida. Amém? Uma palavra de abertura, e com isso eu quero saudá-los e também dizer, amados, que agradecemos os irmãos pelas orações, pelas intercessões. O irmão Salomão agradece a igreja pela oração, pelo apoio que tem dado, né, diante aí da perda da sua filha, né, de apenas 32 anos,
né? Realmente foi uma grande fatalidade na semana passada. Tivemos um culto de gratidão no domingo de manhã, na semana passada. Continuamos orando pela família do irmão Salomão, que está enlutada. Também continuamos orando pelo Jair, meu padrasto. Hoje estavam comemorando o seu aniversário lá na casa da minha mãe. Sofia está resfriada, fiquem tranquilos, não é corona, né? Ela só ficou em casa e a mãe ficou com ela. Então vocês vão sentir falta, né, da minha metade hoje aqui no palco, né? Não estou por inteiro aqui hoje, porque a minha metade ficou em casa cuidando da minha pequena, né? Então a Angélica manda um abraço para toda a igreja e justifica a sua falta, tá? Para que vocês entendam, né? Ela está lá com a pequena, não vamos também expor ela junto com as outras crianças, né? Também para não causar nenhum espanto e nem nós também nos preocuparmos com esse detalhe. A família da irmã Agnes também comunica, né, que pede oração. A sua nora foi positivada hoje à tarde, né? Então toda a família fica em quarentena por causa disso. Pediu oração, que a gente possa interceder pela família. E de forma muito especial, amados, continuar orando pela família do pastor Edson. O pastor Edson foi pastor nessa igreja antes de nós chegarmos aqui. E o seu pai foi positivado com Covid, teve uma complicação bastante agravante nessa semana. E após os pulmões estarem quase que 90% comprometidos, não tendo outra solução, foi levado à UTI, entubado, com uma medicação mais incisiva, né, contra o vírus. Hoje à tarde ela me mandou, né, uma mensagem dizendo que ela está bem, a sua mãe também, porque acabaram sendo positivados da mesma maneira, e agradece as orações porque houve uma melhora no quadro do pai dela, do Edson, né? Então alguns estão dizendo, como é que está o pastor Edson? Não, o pastor é o pastor Edson Júnior, o pai dele que está na UTI, tá bom, amados? Para deixar mais claro aqui, o Edson, pai, está então entubado e carece de nossa intercessão e de nossa oração. Então continuemos orando por eles. Espero nessa semana ter notícias ainda mais animadoras. A gente conhece vários casos de pessoas que acabaram, né, indo para a UTI e conseguiram, né, se recuperar. Então não vamos perder a esperança. Enquanto a vida, a fôlego, a esperança, e a gente vai continuar orando. Amém, amados? Fica esse motivo na presença do Senhor, fica esses motivos também como intercessão. Eu vou orar com vocês e aí eu peço que vocês se concentrem nos avisos, que serão rápidos, tá? E aí eu passo a palavra para o Ministério de Música. Deus e Pai, muito obrigado. É uma alegria estarmos na Tua presença. Obrigado pela Tua casa, por estarmos aqui nessa noite, motivados para ouvir a Tua palavra, receber a mensagem que vem de Ti. Fale ao nosso coração, que saiamos daqui, Senhor, edificados, transformados com a Tua presença, com a Tua palavra. Ó Deus, intervenha poderosamente, Senhor, na vida do Edson. Pedimos que o Senhor cuide dele, que o Senhor restaure a sua saúde. O Senhor é soberano, a Tua vontade é soberana, mas como igreja clamamos que o Senhor realmente venha intervir em sua vida. Lembramos também, Senhor, dos demais enfermos de nossa igreja. Lembramos, Pai, da nora, da Agnes. Lembramos do meu padrasto Jair, que está também, Senhor, fazendo radioterapia. Lembramos, Deus, da irmã Horizontina. Lembramos da irmã Gertrudes, que precisará de uma cirurgia nas próximas semanas. Lembramos da família da dona Edith e do seu Bruno. Lembramos de todos aqueles, Senhor, que estão impedidos de estar na nossa comunhão aqui na Tua casa. Cuide deles, de forma muito especial os que nos ouvem pela internet, em casa. Fale a cada coração, que recebam essa mensagem também, Senhor, vinda de Ti para cada um deles. Obrigado por esse tempo. Fale ao nosso coração, saiamos daqui edificados. É o que eu te peço, é o que eu coloco na Tua santa presença, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Bem, amados, vocês receberam aí o boletim, tá, da igreja. Nós tínhamos impresso já ano passado e devido à pandemia acabamos não fazendo mais. Então, ele não está esteticamente muito bonito porque foi feito a toque de caixa, tá? Mas os próximos vão sair coloridinho, bem dobradinhos, tá bom?
A gente acabou tendo que apressar aqui, fizemos uma reunião ontem à noite para decidir algumas coisas. Então, o que importa aqui, tá, amados, são as informações. Tá? Então, se você abrir aí, na segunda página, você vai ver ali a nossa programação semanal, a nossa programação regular, que é o culto público às 19h30, né? E hoje, então, celebração da ceia. O culto infantil acontece paralelamente a esse momento, lá na sala, né, das crianças, então já está acontecendo. De manhã às 9h30 nós temos escola bíblica, e agora começando com esse assunto muito relevante para o nosso tempo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Eu peguei poucos exemplares esse ano, tá? Esse mês, então se você quer garantir o seu, né, fale comigo no final do culto para acompanhar as lições no domingo de manhã, ok? Estudo bíblico e oração na quarta-feira às 19 horas, adolescentes aos sábados às 19h30, jovens também pela fé vamos começar na próxima semana, né? Já falei com a Elis essa semana, ela não vai estar, mas na outra, então estamos nos organizando aí para voltar com o trabalho da juventude. As Mensageiras do Rei, que é para meninas de 9 a 12 anos, já está funcionando nos sábados, das 15 às 17 horas. As mulheres vão ter o seu início dia 20 de fevereiro, às 2h30 da tarde, e será todos os sábados. Olha que bênção, né? A mulherada aí trabalhando, tiveram aí uma programação bem efetiva, estou muito feliz aí com o envolvimento delas. Os homens vão iniciar dia 19 de fevereiro, na sexta-feira, 19h30, estamos planejando aí um momento muito especial. O ponto que eu quero trazer aqui, amados, é esse projeto de revitalização da igreja. No ano passado, nós tivemos o projeto das cadeiras, né? Nós substituímos os bancos de madeira pelas cadeiras, que foi uma forma também da gente ter esse distanciamento social e podermos manter esse distanciamento de uma maneira mais tranquila. Esse projeto, né, nos deu um ano todo de trabalho. Um ano todo de campanha, de levantamento de ofertas, de doações. E para vocês terem uma ideia, né, foram 120 cadeiras a R$140. Faz a conta, né, 16.800. Foi um projeto ousado, mas Deus nos ajudou, amém? E nós temos aqui vários projetos como igreja. Então, se você ver ali, nós temos uma reforma urgente dos banheiros. Infelizmente não dá para ver pela foto aqui, mas nós temos uma rachadura que precisa ser corrigida urgentemente. Se você olhar aqui, esse lado aqui, né, da parede ali, está caindo o reboco. Nós precisamos reformar a parte de fora, a parte interna, o depósito. Então tem várias coisas que precisam ser feitas esse ano. Só em levantamento de mão de obra, né, e de material, nós chegamos mais ou menos num cálculo por baixo de R$30 mil. Então a gente pede que você nos ajude, em primeiro lugar, em oração, e em segundo lugar, comprando literalmente os nossos projetos. Como assim, né? No dia 21 de fevereiro nós vamos ter a Noite do X. Então não deixe de vender o cartão. Final do culto, o Marcos vai estar ali, já leva o seu, já garante o seu X nesse dia. Ajude nessas programações. Nós queremos fazer várias programações esse ano para levantar esses fundos, mas talvez Deus toque no seu coração no sentido de doar, né, uma grande parte desse projeto, né? Então, se Deus mover o teu coração, fale conosco. Nós teremos a maior alegria de receber e de encaminhar, porque quanto antes nós tivermos esses valores, mais cedo a gente começa. São projetos que nós estamos colocando para a igreja por fé, tá, amados? Então, essa semana aí, o nosso querido presidente da igreja, o Jailton, vai estar se informando sobre a questão do Pix e tudo mais, transferência ali para o CNPJ da igreja, para que a gente também possa dinamizar esse processo, tá? Então, fica aí o nosso pedido de realmente envolvimento, né, nesse grande projeto de revitalização da igreja. Logo, logo a gente vai apresentando os projetos por ordem de prioridade. Primeiro os banheiros, depois, né, o depósito e assim por diante. Ok, amados? Aqui a MCM tem as suas programações, ali dia 20,
a partir de hoje até 27 de março, nós vamos estar arrecadando doces para a Páscoa das crianças. E também, está muito ruim de ler, mas eu vou interpretar para vocês aqui pela fé, tá? Nós estaremos recolhendo leite para ajudar as famílias carentes da igreja, tá bom, amados? A ação social da igreja acontece a cada domingo. Você pode trazer alimentos não perecíveis ou você pode também doar um valor no envelope ali destinado à ação social da igreja. Com isso a gente compra os sacolões e também assiste várias igrejas, várias famílias de nossa igreja. Aqui na sequência então vocês vão ter detalhamentos do culto infantil, dos adolescentes, dos jovens, da escola bíblica. E atrás, então, detalhamentos dos homens, das mensageiras, da ação social e também de aconselhamento, né? Você tem aqui o número da igreja, e-mail, site, precisando entrar em contato. Você tem aí em mãos, então, os nossos contatos, tá? Não deixa de marcar o seu horário com a gente. Tem mais aí, Débora? Tem? Então, para quem foi chegando agora, de última hora, não fique sem levar, tá? O seu boletim, tem todas as informações aí e qualquer dúvida estamos à disposição. Creio que impresso, né, não tem dúvidas, né? E se ainda tiver dúvidas é só perguntar, tá bom, amados? Fica aqui os avisos, Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Eu passo a palavra para o Ministério de Música. Então, mais uma vez, boa noite, igreja. Oi, que tá lindo isso aqui hoje, hein? Que Deus seja louvado hoje e sempre em cada vida aqui presente. Vamos então estar ficando em pé para louvarmos o nosso Deus com esse cântico. Que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. É o único e sempre nas nossas vidas. No Salmo 150, versículo 6, diz assim: todo ser que respira, né? Todo ser que tem fôlego, louve ao... Todo ser que tem fôlego, louve ao... Senhor. Isso, amém. Vamos então cantar. E com esse louvor também, né? Vai ser entrega dos nossos dízimos, oferta dos nossos alimentos ali também, tá? E os nossos visitantes sintam-se à vontade, tá bom, irmãos? Vamos então cantar.
digno de louvor. Que o nosso Deus possa sempre, né, receber o nosso louvor vindo do nosso coração. Amém, igreja? E queremos sempre o teu nome engrandecer. Sempre engrandeça o nome de Jesus. Não importa o que você esteja passando na sua vida. Entrega para o nosso Deus, que Ele sabe o que faz em cada vida. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Que o nosso Deus sempre seja louvado
nos céus, na terra, no coração de cada um. Amém, igreja. Nosso próximo louvor, né, diz um alto preço, né? Que esse preço, então, foi dado na cruz. Por quem? Pelo Filho de Deus. Que Deus, então, mandou o seu Filho ao mundo, né? Para salvar todos nós dos nossos pecados. Ele trouxe salvação, Ele trouxe alegria, né? E que possamos, então, sempre estar firmes no nosso Deus e levar a sua palavra para aquelas pessoas que não o conhecem. Esse, então, foi o preço que Jesus pagou por todos nós. A morte dele na cruz, e ele vive com o nosso Deus, o seu Pai, o nosso Pai, lá no céu, hoje e sempre. Cantaremos então, eu sei que foi pago um alto preço. Preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Redimido por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, rompendo as barreiras pelo amor. Do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos e Muito bem, amados, vamos dar sequência a essa série de mensagens. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o texto base para nós hoje é Apocalipse capítulo 2. Então, quem trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura. Apocalipse capítulo 2, hoje, os versos de 1 a 7, ok? Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as minhas palavras, as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não o são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido.
Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu peço o entendimento do Teu Santo Espírito. Dê também discernimento à Tua igreja para que recebam essa palavra e que o Senhor venha ministrar em cada coração, para que saiamos daqui, Senhor, diferentes de como chegamos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, mas também fale a cada um de nós. Exorte, ministre. É o que pedimos e também colocamos na Tua santa presença em nome e por amor de Jesus. Amém? Queridos, a mensagem é de Jesus. E é muito interessante, porque Apocalipse muitas vezes é um livro enigmático e a gente tem medo de lê-lo. A gente tem medo de interpretá-lo. Mas Apocalipse não é um livro de terror, não é um livro de medo, pelo contrário, é um livro de esperança. É a revelação de Jesus Cristo que veio para literalmente desvendar os nossos olhos e realmente nos dar esperança das coisas que em breve hão de acontecer. Algumas coisas do livro já aconteceram na história, outras estão acontecendo. Algumas ainda vão acontecer e nós precisamos estar atentos. O texto que nós acabamos de ler aqui é a exortação da primeira igreja. E existe um motivo porque Éfeso é a primeira igreja citada no contexto de Apocalipse. E é muito interessante nós entendermos isso, para que você possa realmente aplicar esses princípios na sua vida e entender que esta carta, ela é atual para a igreja hoje. Essas 7 igrejas, representadas aqui por pontos físicos, igrejas que realmente existiram, algumas ainda existem, nem que sejam em ruínas, na Ásia Menor, são igrejas que representam na história o povo de Deus. O número 7 tem uma questão de plenitude. Então tem algo nesta igreja de Éfeso que exige uma aplicação para nós nos nossos dias. Se ler essa carta e não tirar nada daqui para nós hoje, nós estaremos realmente equivocados. Então, prudente, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que persevera diante das tempestades e das tribulações da vida, é aquele que ouve essas palavras e as pratica. Então sejamos sábios, sejamos prudentes de ouvir essa palavra e deixar que ela realmente mova o nosso coração para a prática. Amém, amados? Olha só que interessante, uma questão contextual em relação a Éfeso. Tá? No contexto, Éfeso era a maior cidade da Ásia. Não era qualquer cidade, era uma grande metrópole. Na época, uma estimativa de 300 a 400 mil habitantes. Faz ideia do que é isso? Nós aqui estamos na faixa de 65, 70 mil, então calcula isso, quantas cruz altas caberiam dentro da cidade de Éfeso, em número, né, quantitativo, expressivo aqui. Então Éfeso é citada aqui por ser uma grande cidade. E como uma grande cidade traz também grandes problemas. Porque
pelo fato de ser uma cidade, né, acessível, uma cidade de grande população, também era uma cidade economicamente viável para os negócios. Por quê? Porque Éfeso ficava, né, no porto, ficava próximo do mar Mediterrâneo, sendo um porto, ou seja, tendo acesso, né, a navegações, a produtos que vinham de todos os lugares e dali também saíam. Existia um livre comércio em Éfeso. Era uma cidade realmente importante da época. Só que junto com grandes negócios, junto com a movimentação de pessoas, junto com, né, a aglomeração de grandes pessoas, também existiam alguns problemas que vale a pena a gente prestar atenção. Atualmente, as ruínas dessa antiga cidade de Éfeso estão localizadas na Turquia, país cujo território encontra-se na Eurásia, parte da Europa e parte na Ásia. Hoje, pasmem, amados, essa região é 99% muçulmana. Se você tentar visitar lá, você vai encontrar apenas ruínas. Essa igreja, de fato, não existe mais. Outro fato histórico interessante de ser citado aqui. Nós vemos nessa foto ruínas do templo de Hadrian. Hadrian era um imperador. Não somente ele, mas Domiciano, Diocleciano, né, outros imperadores romanos, por exemplo, na região de Roma, como Calígula, exigiram adoração a si mesmos. E existiam templos dedicados aos imperadores. Quem não adorasse César como um deus, não era digno da cidadania. Então era uma cidade que era forte economicamente, viável em muitas coisas, mas já por esse quesito aqui, por uma pressão política sobrenatural, exigia-se uma adoração ao imperador. Até templo foi construído para ele. Então era uma cidade idólatra. Outro fato marcante de Éfeso. Éfeso, né, era o centro da deusa Artemis, ou Diana. Em outros meios você encontra isso, assim como Calígula, né, também é encontrado em outros livros históricos como Gálio, né, são nomes diferentes que são dados dependendo da língua. Ártemis era o seu nome romano e Diana o nome grego. Era a deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Então, se havia um templo, que inclusive é considerado, amados, né, o templo de Diana, na antiga Éfeso, essa maquete, foi considerada, né, uma das maiores e das arquiteturas, né, mais belas do mundo antigo. Aí pensa comigo, se existia um templo para uma deusa da fertilidade, o que você acha que rolava em Éfeso? O que você acha que rolava em Éfeso? Prostituição. Era uma cidade conhecida pela prostituição. Era um local de idolatria. A prostituição muitas vezes era cultual, porque era uma prática dentro desses templos pagãos. Dorme com barulho desse? E é nesse meio que a igreja começa a ser chamada para fazer a diferença.
E é muito interessante um fato histórico em relação à vida de Paulo. Paulo, ele funda a igreja em Éfeso na sua segunda viagem missionária. E é muito interessante acompanhar no decorrer da história o que acontece em cada lugar que Paulo vai. E quando Paulo chega em Éfeso e ele começa a pregar o evangelho, Deus age poderosamente na vida de Paulo, amados, de forma que pessoas se convertem, magos, feiticeiros, queimam os seus livros de feitiçaria em praça pública, se convertendo a Jesus. Pessoas caíam no chão endemoniadas, eram curadas, eram libertas. Paulo vivenciou um grande avivamento ao chegar em Éfeso. Era impressionante, aonde Paulo andava, as coisas aconteciam. Deus agiu poderosamente na vida de Paulo em Éfeso. Ele fundou essa igreja e a igreja de Éfeso fez uma grande diferença naquele contexto. E é interessante porque Paulo, isso é histórico, é interessante que Paulo sai de Éfeso achando que as mesmas coisas vão acontecer em Corinto. Meus queridos, é interessante, mas o Espírito que agiu em Paulo, em Éfeso, não agiu da mesma maneira em Corinto, e Paulo leva a pau. Mas ele não deixa Éfeso sozinha. Assim, quando ele foi preso, ele envia Timóteo, e Timóteo começa a pastorear aquela igreja. Depois de Timóteo, João, o discípulo amado, esse que está preso na ilha de Patmos, recebendo a revelação de Jesus Cristo, foi pastor depois de Timóteo. E é esse João que recebe essa revelação, e a primeira igreja que é dada para ele enxergar verdadeiramente como era e o que precisava ser corrigido, era a igreja justamente que ele tinha sido pastor. Olha que interessante isso. No versículo 1, amados, do capítulo 2, diz o seguinte: ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que nós vimos na semana passada? Jesus está no meio de sua igreja. Ele está em ação. Ele não está morto. Ele está agindo no meio da igreja. Ele está sondando a igreja. Ele está vendo o que nós estamos fazendo. O texto também fala que Jesus segura a igreja em sua potente mão. Ele a conserva. É interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele traz um exemplo muito interessante na internet, se você procurar um estudo sobre isso. Ele olha tipo assim, esse passador de projeção aqui. Ele está na minha mão, mas ele não está inteiramente na minha mão. Estão vendo? Tem uma parte para fora. Em cima e embaixo, correto? Ele está na minha mão, mas ele não está totalmente em minha mão. Agora, se eu pegar esse clipe aqui e fizer isso, você enxerga ele? Ele está totalmente dentro da minha mão. E essa palavra no grego, ela justamente diz isso, que Jesus segura a igreja. Ele preserva a igreja em sua potente mão. O inferno vai investir contra a igreja, mas Jesus não vai abrir mão dela. Se você está em Jesus, você está protegido, você está salvo, você está liberto. Não se submeta novamente a jugo de escravidão. E é interessante isso, amados, porque Jesus, ele sonda constantemente a igreja. E a gente precisa realmente fazer essa avaliação que nós estamos fazendo constantemente. Somos uma igreja de Jesus? Eu sou realmente membro da igreja de Jesus?
Porque se a gente começar a desviar desse princípio, amados, deixamos de ser igreja. E se a gente confiar em métodos, em pessoas, em idolatrar pessoas, nós vamos perder o foco de Jesus. Não podemos. É nele que nós devemos permanecer. Então, Jesus traz um elogio à igreja. E tem muita coisa boa em Éfeso. Eu gostaria de fazer parte da primeira igreja batista de Éfeso. Você não? Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz sobre Éfeso. Jesus, ele sonda a igreja e ele elogia a igreja. Ele diz o seguinte: gente, vocês são fiel na doutrina. Não é uma coisa boa? É ótimo, vocês são firmes na doutrina. Vocês não se desviam nem para a direita e para a esquerda, vocês estão firmes na palavra. É isso aí, continuem. É algo bom da igreja de Éfeso. Em segundo lugar, vocês tiveram bons pastores. Paulo plantou, Timóteo regou, João colheu, mas quem deu o crescimento foi Deus. Tiveram bons pastores, olha que bênção. A igreja de Éfeso, amados, tinha discernimento espiritual que poucas igrejas hoje têm. Por que eles tinham discernimento espiritual? Porque diz que Jesus elogia eles por serem contra os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram um povo dentro da igreja que pregava um evangelho sem limites. Jesus é só graça, Jesus é só amor, paz e amor, é só isso, é graça, é amor. Calma aí. Tem limites. Peque à vontade, fique à vontade para pecar, a graça de Jesus aumenta. Ele é amor, ele vai te receber do mesmo jeito. Cuidado. Tem limites. Os nicolaítas pregavam um evangelho em comunhão com o mundo. Pregavam um evangelho palatável, sabe? Que era agradável aos ouvidos. Um evangelho que incentivava a comer sacrifício a ídolos. Coisas que para a igreja era abominável. Não tem problema. Fica à vontade e tal. Não tem. O irmão viu? Não dá bola. Ele que veja. Ele que morra, porque ele está julgando. E aí, amados, isso trazia muitos problemas doutrinários para a igreja. Por quê? Porque eles aprovavam também coisas como o sexo fora do casamento. E isso é algo que a igreja tem perdido o princípio. A juventude de hoje gostaria que mantivesse e preservasse isso. Porque eu tive essa experiência e eu sei o quanto Deus abençoou. Não vale a pena pular etapas. Não vale a pena. Porque aquilo que você vai experimentar no casamento é algo que você vai ter liberdade dentro desse contexto. E os nicolaítas pregavam o evangelho liberal, tudo pode e tal. E aqui Jesus diz que eles não aprovavam, eram contra eles e contra essas doutrinas. Outro elogio que Jesus dá, era uma igreja envolvida na obra de Deus. Vocês trabalham muito, o texto diz aqui, amados. É lindo de ver isso. Vocês têm perseverado, vocês têm trabalhado arduamente. Versículo 2, conheça suas obras, o seu trabalho árduo. A igreja foi elogiada pelo trabalho. Olha que bênção. Eu acho que nós temos muito o que fazer ainda como igreja. Mas Éfeso foi elogiada por isso. Trabalhavam muito, eram relevantes na sociedade. A igreja de Éfeso era perseverante na tribulação. Tentaram fechar a igreja muitas vezes. Infiltraram prostitutas cultuais dentro da igreja. Tentaram derrubar a liderança. A história de Éfeso é uma igreja que perseverou na tribulação. Olha que bênção. Tem muita coisa boa aqui em Éfeso.
Está se identificando? Se a gente olhar para nós, Primeira Igreja Batista em Cruz Alta, somos fiéis na doutrina? Uma igreja que teve bons pastores? Uma igreja que não engole qualquer coisa que é pregada aí fora? Uma igreja envolvida na obra de Deus? É uma igreja perseverante na tribulação? Se para todas essas questões a gente pode responder sim, amém. Só que isso não basta. E aí Jesus vai dizer: repreende a igreja. Ele diz o seguinte: vocês são firmes na doutrina. Vocês têm excelentes professores de escola dominical, vocês têm excelentes teólogos, pessoas inteligentíssimas no meio de vocês. Porém, contra você eu tenho o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E esse primeiro amor aqui não está falando do teu namorado de infância, não. E eu já vi muita gente pregando que o primeiro amor é a paixão na conversão. Já viu isso? É lindo. O que é primeiro amor, pastor? Amor é, sabe quando você se converte? Sabe? Quando você aceita Jesus? Você diz sim para Jesus, daí você quer chegar em casa, você quer converter tua família, você quer falar de Jesus para todo mundo no teu trabalho, você quer falar de Jesus para todo mundo na tua escola. Sabe? Essa paixão por Jesus que você tem no início da conversão. E aí você vai perdendo no decorrer da vida. Muitos dizem que o primeiro amor é esse. Só que vamos analisar isso teologicamente. Se o primeiro amor é o amor da conversão, é o amor do pregar a Jesus, não importa a circunstância, não importa os meios, não importa a forma, queridos, a gente vai incorrer num erro muito grande, porque assim como a gente pode elogiar o início da nossa conversão, nós éramos bebês na fé. Embora tenha coisas boas nessa essência de iniciar a vida cristã com essa vontade de que outras pessoas conheçam a Jesus, nós somos imaturos. É claro que a inocência da forma como a gente olha para a igreja, né? Quando eu me converti, eu olhava para a igreja e achava que todo mundo era perfeito, que todo mundo era bonzinho, que ninguém errava. Olha que maravilhoso você olhar para a igreja dessa forma. Daí tu vai conhecendo os irmãozinhos, você vai se decepcionando. Você vai se decepcionando com você mesmo, e aí a gente vai vendo, vai caindo na realidade que vida cristã é muito mais séria do que a gente imaginava. E aí esse primeiro amor, voltar a esse primeiro amor sem fazer uma análise, ou simplesmente sair por aí falando de Jesus à torta e direito, sem uma base, sem um conhecimento, fazendo as pessoas engolir, eles vão te chamar de fanático, de radical, eles não vão nem te ouvir. Eu estive conversando com meu amigo Júnior essa semana, e ele me ajudou a refletir sobre isso. Eu perguntei para ele, perguntei para colegas meus, pastores, amigos meus, para várias pessoas, eu perguntei o que para você é o primeiro amor. Comecei a avaliar isso no nosso contexto, o que para nós é o primeiro amor. E existe uma profundidade nisso, amados, que a gente precisa avaliar com um pouco mais de cuidado. Primeiro, a palavra primeiro, protos, aqui nesse texto, fala de algo qualitativo e não quantitativo. Não é na questão do primeiro amor, do segundo amor, do terceiro amor, até o último amor. Não é uma questão quantitativa, mas é uma questão qualitativa. Como assim, pastor? Do que o senhor está falando? Você lembra quando os discípulos estavam brigando com Jesus para ver quem é que sentava ao lado dele? No paraíso? Lembram-se disso? Vocês lembram da briga dos discípulos para ver quem é que sentava do lado de Jesus na grande ceia? E ninguém se tocou que deveria estar lavando os pés uns dos outros?
Quando essas pessoas queriam essa prioridade, o sentar do lado de Jesus, queriam esse privilégio do estar do lado de Jesus, eles não faziam ideia do que eles estavam pedindo. Porque quando se trata de algo qualitativo, tem a ver com prioridade. O que Jesus diz em Mateus capítulo 6? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é Jesus, em essência, na nossa vida. Sendo o primeiro em tudo. Não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro. Então, amados, pensa nisso. O que é o primeiro amor? É tudo na sua vida, você não negocia nada. Ele é o primeiro lugar para você. Você não nega Jesus em nada. Ou seja, Jesus está em primeiro lugar, em segundo lugar da tua família. Tem pessoas que se escandalizam, pastor, em primeiro lugar é minha esposa. Não, em primeiro lugar é Jesus. Como assim, pastor? Não, em primeiro lugar é Jesus, depois ela. Porque é uma questão qualitativa. Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele vai te orientar, Ele é quem vai te salvar, Ele é quem vai te restaurar. Então Ele quer e Ele exige o primeiro lugar, não o segundo. E a gente geralmente coloca as coisas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, em primeiro lugar e deixa Jesus em segundo. Quando você acoberta um pecado de um familiar seu, deixando de amar Jesus em primeiro lugar, você está pecando. Porque ao fazer isso, você está deixando ele em segundo. Dói, amados, mas eu já tive na minha família que ser duro com parentes meus e não tolerar o pecado. Porque precisa de arrependimento, precisa de restauração. Jesus em primeiro lugar, e isso, amados, tem que ficar muito claro na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, primeiro amor é o amor de Jesus. João também é conhecido por ter escrito o Evangelho. O que ele diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Jesus. Paulo, que foi pastor dessa igreja em Éfeso, ele diz no texto que nós lemos no início do culto, o quê? Que Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, antes de Adão e Eva ser criado, antes do pecado ter entrado no mundo, Deus já havia te escolhido. Para agora você, na tua existência passageira, dizer que ele pode ser o segundo? Te toca, meu irmão. Você vai partir dessa. E aonde você vai passar a eternidade? Se tem algo que o vírus veio trazer para nós, é a realidade de o quão passageiros, efêmeros e frágeis nós somos. Precisamos voltar à essência. Precisamos amar Jesus de todo o coração. Precisamos colocar Ele como prioridade. Na nossa vida, amados, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Nós temos projetos, amados. Tem o templo para reformar. Temos pessoas para amar. Tem pessoas da nossa igreja passando necessidade. E sabe, amados, em muitos casos o dízimo não é prioridade. Como é que ama Jesus em primeiro lugar? Como é que realmente é esse amor em primeiro lugar na vida? Precisamos meditar sobre isso. Primeiro amor é o de Jesus. Ele nos amou em Jesus antes da fundação do mundo. Pensa nisso. Pensa nisso, vale a pena servir a Jesus?
Vale a pena devotar a Ele toda a nossa vida, todo o nosso coração, porque Ele nos salvou. Cristo, Ele ofereceu um recomeço. Pastor, me caiu os boteados do bolso hoje à noite. Meus dedos estão no chão. Não se preocupa, os meus também. Deus falou muito comigo essa semana. Se tem um texto que eu amo estudar, é o livro de Apocalipse. Foi tema do meu mestrado. Adoro o livro. Li e reli várias vezes. Mas é impressionante como cada vez ele fala comigo de maneira diferente. E aqui Jesus diz: tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Então, lembra-te de onde você caiu. Aonde é que eu caí? Volta. Pensa aí, bota a cachola para funcionar. Onde é que foi? Pastor, eu acho que eu deixei de te amar em primeiro lugar quando eu casei. Eu deixei de te amar quando minha filha nasceu, eu priorizei ela ao invés de ti. Eu deixei de te amar de todo o coração quando eu ganhei um novo emprego, que eu sempre pedi para o Senhor me deu. E hoje que eu estou ganhando mais, eu te abandonei. Lembra de onde você caiu. Não sou eu que preciso te lembrar disso, é você que tem que fazer uma autoanálise. Não caí, pastor, estou firme. Amém. Agora, se você se lembrar de onde você caiu, arrepende-te. O que é conversão? O que é arrependimento? Eu estou indo nessa direção em relação ao pecado e Deus me chama de volta para Ele. Arrependimento, conversão é meia volta. É realmente não apenas ser flagrado no pecado, mas não querer mais praticá-lo. É desejar não voltar mais àquilo. E é por isso que a Bíblia vai falar sobre volte à prática das primeiras obras. Por quê? Porque as obras mostram aquilo que está no nosso coração. Quando há um arrependimento genuíno, quando há uma conversão genuína, meus queridos, apresenta-se fruto de arrependimento. Vocês não fazem ideia como é frustrante para nós que somos pastores, pegar alguém empolgado com o evangelho, emocionado com o evangelho, aí ele vem e tal, e faz discipulado, e se batiza, e depois só dá dor de cabeça, porque não entendeu a essência. Arrependimento é você reconhecer que é pecador e você não querer voltar naquele pecado, embora você possa ter algumas recaídas. Embora o pecado te chame, mas você vai lutar contra aquilo para o resto da sua vida. E a diferença é que você não está mais sozinho, você está com Jesus e o Espírito Santo ali do teu lado, para te manter puro, santo e são. E aí, meus amados, Jesus diz, se você não se arrepender, eu vou mover o seu candelabro. Eu já disse aqui, amados, não estou lavando roupa suja, não. Alguns colegas estão me assistindo, vou puxar a orelha deles. Me escreveram essa semana, pastor, o senhor está bem? O senhor está descendo a lenha no púlpito? Está lavando roupa suja? Não, não estou lavando roupa suja, não. Não se preocupe com isso, eu conheço minhas ovelhas. E a igreja está precisando disso. Porque eu estou precisando disso. Se a gente não se arrepender, amados, nós vamos perder o nosso lugar. Você quer isso? Quando Jesus voltar, você quer ir com ele ou você quer ficar? Tem uma piada, né? O pastor chegou e disse para a igreja, quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Aí todo mundo, vou! Não, não. Você vai ir feliz, né? Ficar não, ninguém quer ficar. Piadinha tosca, né? Não ajuda em nada. Mas, aqui a ideia da advertência é, se você não se arrepender, eu removerei o candelabro do seu lugar.
E Éfeso não se arrependeu, por isso hoje só tem ruínas. E 90% da população daquele lugar hoje é muçulmana. Qual é a igreja que nós queremos deixar para os nossos filhos? Que igreja a gente quer deixar para os nossos netos? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja relevante que se arrepende. Sabe por quê, amados? Porque quando o fruto é genuíno, quando a pessoa se arrepende genuinamente a Jesus, quando há aquele arrependimento, aquela fome por Deus, é natural. A pessoa vem e se envolve, não precisa ficar, né? Às vezes é uma luta para conseguir fechar a escala da projeção, do som, disso e daquilo. Mas quando isso é natural, a pessoa ama Jesus, ele vem, pastor, me bota na escala, Angélica, me bota na escala. Ele se coloca, por quê? Porque Jesus está em primeiro lugar. Então, meus queridos, como conclusão, no meio da igreja há um remanescente fiel. Jesus vai vir buscar a sua igreja, ele não vai vir buscar denominação, ele vai vir buscar a igreja verdadeira, no meio de tantas denominações que existem. Seja você um desses fiéis, são os vencedores que se alimentarão da árvore da vida. O texto fala, aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que for fiel, vida eterna é conhecer Deus e seu amor perfeito para todos sempre. É comer dessa árvore eternamente. Permaneça em Jesus. Deixa Ele ser o primeiro na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E aí vem a pergunta, que mudança precisamos fazer? Que mudança eu preciso fazer? E ele encerra com essa frase, que é o tema das nossas séries. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que eu não estou preocupado se a palavra é dura ou não? Porque não é minha. Eu sou apenas o portador e eu não estou acima dessa palavra. Eu estou abaixo dela. Se eu não me arrepender constantemente dos meus pecados, se eu não buscar uma vida de santidade, de fidelidade a Deus, eu também não vou com Ele. Sejam bereanos. Questionem o que eu prego, o que eu falo. E se um dia eu me desviar dessa sã doutrina, dessa sã palavra, por favor me demitam. Mas não deixem a igreja ser contaminada. Por favor, me mandem embora antes que isso aconteça. Estou botando minha cabeça a prêmio, mas eu não estou aqui para ir contra Jesus. Eu estou aqui para trabalhar com Ele. Amém? Ouça o que Ele diz à igreja. Vamos ouvir um número especial que conclui essa mensagem. Prepare teu coração. O convite hoje é especial. Vou pedir para Marta, ou talvez para Ana, junto com mais alguém, para preparar, tirar a toalha aqui para nós, da ceia. Enquanto nós ouvimos essa canção e meditamos, preparando o nosso coração na presença de Jesus. Que realmente esse momento seja um momento de reflexão, que seja um momento de arrependimento, que seja um momento de retorno à essência, ao primeiro amor. Faça dessa canção também a sua oração. Naquela multidão só Ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecar.
sabendo o que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro o seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e fez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e fez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, eu não quero errar outra vez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixei na cruz. Minha vida começou outra vez. Eu não quero errar. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou na cruz, na cruz. Meu Jesus, minha vida começou outra vez. Amém. Meu pecado, Jesus levou lá na cruz. Esse é o significado da ceia do Senhor. Reconhecer o que Jesus fez por nós lá na cruz. E é por isso que esses dois elementos tão simples nos remetem a tamanha façanha e importância para as nossas vidas. O pão representa o corpo de Jesus que foi partido para nos dar o perdão e a remissão dos nossos pecados. O cálice representa o sangue de Jesus,
que foi derramado para que nós pudéssemos ter vida eterna. Só precisa de uma coisa: lembrar de onde caímos, se arrepender e aceitar o que Jesus fez por nós. E é por isso que, se você tem esse sentimento em seu coração, se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você entende que aquele corpo que foi despedaçado na cruz do Calvário, esmagado, mutilado, representa a igreja hoje em essência, porque somos o corpo de Cristo, que sobrevive mesmo diante dos ataques do inimigo. E que um dia estará corporalmente desfrutando da presença do Senhor na glória. Então, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a cear conosco. Ah, pastor, mas eu não sou membro dessa igreja. Não tem problema. Mesmo que você é visitante, mesmo que você veio de fora, se você aceitou Jesus, e você já demonstrou isso através do batismo, você está convidado a cear conosco. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Ah, mas eu não sou batista. Se batizou? Aceitou Jesus? Eu te convido para cear. Porque o convite é dele, não meu. Então, meditando nisso, eu vou pedir para a Miriam cantar de novo. E enquanto ela repete esse solo, que em essência mexeu com a gente, individualmente saia do seu lugar, venha, pegue um copinho com o pão, um copinho com o cálice e volte para o seu lugar para não dar aglomeração. Vem o segundo, vem o terceiro, tá bom? Vamos por ordem. Os kits foram preparados com muito cuidado, com máscara, com luva, tá? Tá bem higienizado, não se preocupem. Então, para juntos participarmos da ceia do Senhor, permaneça com o pão e com o cálice, até que possamos cear juntos, após todos terem recebido os elementos. Então eu te convido, para vir à mesa e servir-se. E depois juntos vamos cear. Todos estão servidos, amados? Faltou alguém? Que está aqui e gostaria de cear conosco, faltou alguém? Alguém que você gostaria de estar aqui ceando conosco? Quem seria? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ceia é um momento de meditação não somente daqueles que estão em volta da mesa, mas é um chamado à missão daqueles que ainda não estão aqui. Vou pedir para a Débora orar pelo pão, pelo cálice, colocando esses elementos na presença de Jesus e a nossa vida diante do sinal e do símbolo que nós vamos tomar, representando para nós essa profundidade da vida de Jesus em nós. Oremos. Poderoso Deus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua morte na cruz. O Senhor teve o seu corpo, Senhor, dilacerado pelos nossos pecados, Senhor, carregou aquela cruz que seria nós. Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor, pois estamos diante de Ti, ceando a Tua ceia, Senhor.
e temos que ser lavados pelo teu sangue que foi remido na cruz do Calvário. Salva-nos, Senhor, nos dê a libertação de tudo que nos atrapalha, Senhor, de tudo que nos deixa longe da tua presença, Senhor Jesus. Hoje estamos aqui ceando e entregando o nosso arrependimento, Senhor, para que o Senhor venha nos salvar, nos libertar e nos lavar, nos deixar mais alvos que a neve, Senhor, com o teu santo sangue, Senhor. Te apresento, Senhor, esse pão e esse suco, Senhor, que representa o teu sangue lá na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigado, Débora. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo, ao tomar o pão, levantou e disse: Eis que vos entrego o que também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em memória de Cristo, participemos do corpo. De modo semelhante, após haver ceado, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse: Este cálice é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Cristo, participemos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a volta de Jesus até que ele venha. Banda, pode subir? Nós vamos encerrar cantando Alto Preço. Mas diferente de como nós cantamos antes. Não no ritmo, não se preocupem, calma. Os músicos já me olharam com cara feio, tô brincando. Mas com o coração diferente. Tem uma música que eu acho muito interessante, né? Vim para adorar-te, que diz assim, né? Eu não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Nunca saberei quanto custou. Custou caro. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu não dou dízimo porque a salvação é de graça. Eu disse: a salvação é de graça, meu querido, porque Jesus morreu por ela. Não foi barato. Foi um alto preço. Por que nós sustentamos a igreja hoje? Porque tem uma parte nessa música que diz assim: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, unidos em Cristo, iremos andar. Com essa mensagem em mente, com essa mensagem no coração, eu quero encerrar esse culto. Fiquemos em pé e entoemos juntos esse cântico.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos Se tem algo que vale a pena lutar, amados, é pela unidade. Olha para quem ainda do teu lado, já que a gente não pode se abraçar, já que a gente não pode se dar as mãos. Quanto essa pandemia nos afastou fisicamente, nos impediu de muitas vezes estarmos juntos, unidos, amados, em Cristo. Nós continuaremos. As forças do mal não vão vencer. Nós temos muitas almas para alcançar, muita gente para amar, assim como fomos amados. Ó Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor teu e a comunhão do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para sempre. Os guarde, Senhor, essa semana do mal, do vírus, mesmo que tenhamos pessoas contaminadas, os cure, os restaure, Senhor, que não venham a falecer, e que juntos, unidos em Ti, Senhor, possamos andar, possamos vencer, possamos alcançar mais pessoas para Ti. Obrigado por esse culto, na Tua santa presença, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Olha então para quem está do teu lado, dá um sorrisão por cima dessa máscara linda aí, e deseje uma semana abençoada. Eu amo cada um de vocês, irmãos. Deus abençoe. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui
que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo